Fala galera, análise pré-jogo de Grêmio e Goiás pela 36ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelos resultados recentes de cada uma das equipes, considerando o mando de campo, a gente vai ver que nas últimas 10 rodadas o Grêmio fez 4 jogos em casa, foram 2 derrotas e 2 vitórias, dando aí um aproveitamento de 50% pro tricolor. Olhando para o Goiás, foram 4 jogos fora de casa nas últimas 10 rodadas, um empate, 2 derrotas e uma vitória, dando aí 33% de aproveitamento para o Goiás nessas partidas. Para a gente entender um pouco melhor o desempenho das equipes nesses jogos, né, além do resultado em si, a gente vai olhar para posse de bola, expectativa de assistências, que é uma estatística que ajuda a gente a medir o desempenho das equipes na criação de chances de gol. A gente vai olhar para o número de finalizações, expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute, que são estatísticas que ajudam a gente a medir, a estimar, né, o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando a qualidade das oportunidades criadas e considerando também as finalizações, a qualidade das finalizações, e por fim a gente vai olhar para o número de gols efetivamente marcados. E antes de continuar, fica o meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar nos 140 inscritos. Peço também o seu like e que você compartilhe o vídeo. Então vamos lá, começando a nossa análise pelos números do Grêmio, a gente vai ver um equilíbrio em termos de posse de bola, 51% em média para o Grêmio contra 49% dos adversários. A gente vê o Grêmio indo melhor na expectativa de assistências, com 1,36 de expectativa contra 0,92 em média dos adversários. Em termos de finalizações, a gente vê um equilíbrio, 13,8 em média para o Grêmio contra 14,2 para os adversários, mas o Grêmio indo um pouco melhor na expectativa de gols, ou seja, conseguiu aí na média gerar oportunidades um pouco melhores, né, um pouco mais claras de gol, 1,14 de expectativa de gols para o Grêmio contra 0,87 dos adversários. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, aí o cenário se inverte e a superioridade passa a ser dos adversários, o Grêmio com uma média de 1,22 por jogo e os adversários 1,49. E quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, o Grêmio marcou em média 1,25 gols por jogo e os adversários também, então a gente tem um equilíbrio aí para essa estatística. Para a gente entender um pouco melhor esses números, eu vou trazer aqui uma graduação para eles que varia desde 1 estrela, representando um número bem baixo, até 5 estrelas, representando um número bem alto. E aqui a gente considera o mando de campo para avaliar esses números. Pelo lado do Grêmio, a gente vai ver um desempenho mediano, né, praticamente para todas as estatísticas, apenas na expectativa de gols que ficou com 2 estrelas, ou seja, um desempenho fraco, mas na média a gente pode dizer aí que o Grêmio teve um desempenho mediano nessas partidas. Pelo lado dos adversários, a gente vai ver estatísticas com 4 e 3 estrelas, o que daria para a gente aí uma noção de um desempenho de mediano para bom dos adversários nessas partidas. Mas apesar disso, quando a gente olha aqui para os números, a gente vê o Grêmio, né, números basicamente equilibrados e o Grêmio com superioridade em expectativa de assistências e expectativa de gols. E aí o resultado disso tudo foi um aproveitamento talvez bom para o Grêmio aí de 50%, considerando o desempenho que teve e que seus adversários tiveram. Olhando agora para o Goiás. Olhando para a posse de bola, a gente vê uma superioridade dos adversários, 56-44 na média dessas partidas. Quando a gente olha para a expectativa de assistências, os adversários também vão melhor, 0,94 em média contra 0,64 do Esmeraldino. Olhando para as finalizações, a gente vê uma superioridade do Goiás, os adversários em média deram 13 finalizações por jogo contra 15,5 do Goiás, mas isso não se traduziu necessariamente numa superioridade de expectativa de gols. Então, os adversários tiveram aí uma expectativa de 1,39 em média por jogo contra 1,18 do Goiás. E quando a gente considera a qualidade das finalizações, essa ligeira superioridade dos adversários se mantém com uma expectativa de 1,74 em média por jogo contra 1,52 do Goiás. Quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, os adversários também aí com vantagem, uma média de 2 gols marcados por jogo contra 1,5 do Goiás. Trazendo aqui as nossas estrelas para avaliar o desempenho das equipes. Pelo lado do Goiás, a gente vê estatísticas com 4 estrelas, né, finalizações, expectativa de gols pós-chute e número de gols marcados, e 2 estatísticas com 2 estrelas, né, posse de bola e expectativa de assistências. Então acho que na média disso tudo, acho que a gente poderia dizer aí um desempenho de mediano para bom do Goiás nessas partidas. Pelo lado dos adversários, a gente vê
estatísticas com 4 estrelas, né, em posse de bola, expectativa de gols pós-chute e número de gols marcados, expectativa de gols apenas mediana e expectativa de assistências e finalizações com números baixos. Né? Então a gente tem aí uma variedade, né? Estatísticas com 2, com 3 e com 4 estrelas. Acho que no frigir dos ovos a gente também pode dizer que os adversários tiveram um desempenho mediano, mas foram melhor nas estatísticas que mais importam, né? Que é o número na estatística que mais importa, que foi o número de gols marcados. Então, a princípio, os adversários tiveram aí, em geral, estatísticas melhores do que o Goiás, apesar do Goiás ter ido relativamente bem, considerando que era o visitante nas partidas, e, no final das contas, um aproveitamento de apenas 33% para o Goiás. Para a gente fechar nossa análise, vamos olhar aqui para alguns palpites de resultado para esse jogo, sem esquecer que a ideia aqui não é recomendar nem incentivar apostas. E o que eu fiz? Simulei 10 mil jogos entre Grêmio e Goiás, considerando a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute que Grêmio, Goiás e os seus adversários nessas partidas conseguiram produzir. E aí o que a gente tem de cenário aqui? Olhando para a expectativa de gols, um favoritismo projetado para o Grêmio, com 41% de chance de vitória, 29% de chance de empate e 30% de chance de vitória do Goiás. E aqui embaixo a gente tem os resultados mais frequentes nessa simulação. Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, o cenário se inverte. Na verdade não se inverte, né? Mas a gente vai para um cenário de mais equilíbrio. 36% de chance de vitória do Grêmio, 25% de chance de empate e 39% de chance de vitória do Goiás. Aqui embaixo, novamente, a gente tem os resultados mais frequentes. Então, quando a gente olha aqui para esses números, a gente pode projetar talvez um ligeiro favoritismo para o Grêmio, né? Que tem um favoritismo mais amplo quando a gente olha para a expectativa de gols e quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute. Apesar dos números mostrarem ali um pouquinho acima para o Goiás, mas são números muito próximos, acho que a gente pode projetar um equilíbrio pelo viés da expectativa de gols pós-chute. Então, acho que no cômputo geral aí a gente vê um favoritismo ligeiro aí para o Grêmio para essa partida. Então fechamos mais uma análise pré-jogo de Grêmio e Goiás, espero que vocês tenham gostado e fica novamente o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Eu fico por aqui e falou!